what they did to your family, you're lucky to make it out alive. Streaming on Peacock. These men are going to come after me. Taking them out is my only chance. Put a bullet in her head. From the co-creator of Ozark. Looks like a family was running drugs. Execution-style killing, it's rare for the Keys. And it leads on who they might have been running for. The cartel killed my family. I'm gonna kill them. All of them. MIA. Streaming now. Only on Peacock. Focus Features and Blumhouse present Obsession. When I have a crush on a guy, no one knows. Be careful I wish Nikki loved me more than anyone in the entire world. who you wish for. Obsession is 96% fresh on Rotten Tomatoes. I love you so much. It's blood-soaked nightmare fuel. What kind of spells you put on her? You have been warned. Obsession. Rated R. Under 17. Animated without parent. Only in theaters May 15th. With special engagements in Dolby. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo bem, meu povo? Tudo bom, meus queridos? O único recado é, de novo, a gente quer agradecer muito quem tá contribuindo aí por Pix, né, com a gente. A situação ainda não está resolvida. A gente esperamos não que em breve... aguentamos mais isso. Não aguento mais. Esperamos que em breve se resolva. Mas, como eu comentei... todo dia eu elogiando eles pra Bruna. E aí, amiga, novidades com esses queridos, né? Os queridos maravilhosos. Mas, gente, como eu comentei no Mini, vamos deixar esse canal aberto pra vocês que querem contribuir de vez em quando, que não querem ter esse compromisso, né, de você ter assinatura e tal. Então, pode mandar o valor que vocês quiserem, que vocês se sintam confortáveis. O nosso Pix, então, é o nosso e-mail, milcrimes@gmail.com. Então, muito obrigada, gente. Vocês encheram a nossa caixinha de volta. Foi muito bom, conseguimos pagar todas as contas. E vamos continuar pagando todas as contas aí, com a ajuda de vocês. E tem mais algo, amiga? Não, é isso, continuem mandando pix, por favor. Por favor. Nos apoiem, vocês sabem que nosso podcast é independente. E é isso. Gente, 100% independente, nunca colocamos um centavinho, né? E é isso. Então, bora para o caso de hoje. A Ingrid Oliveira Bueno da Silva, que tinha o apelido de Sol, nasceu em 2001 e era natural de São Paulo. Ela era descrita por familiares como uma pessoa muito reservada e de poucas palavras. Morava em Pirituba, na zona norte de São Paulo, com a família dela. Desde cedo, ela demonstrou grande afinidade com o mundo digital. Seus pais sabiam que ela passava muito tempo jogando, mas devido ao seu jeito discreto, eles não tinham plena dimensão do que ela tinha se tornado uma jogadora profissional de destaque no cenário de Call of Duty Mobile. Impressionante, viu? Porque eu, como... jogos conhecidos é muito mais difícil, muito, né? E não só isso, mas assim, eu como jogadora também de jogos... online, também já participei de campeonato, não me profissionalizei, mas já participei de campeonato amador, assim. Eu já participei de CS também. Então, é difícil para a mulher, né, principalmente. É muito difícil porque a gente tem que lidar com muito preconceito e muito assédio, então realmente, assim, é uma coisa muito triste também, né, então... que bom que hoje em dia as meninas estão mais vocais, né, quanto a isso, porque eu sei, a gente faz, desde a adolescência eu passo por isso e eu sei como é, mas felizmente a gente atualmente tem mais lugares seguros, né, pra se reunir, pra jogar, enfim, conversar sobre essas coisas. E que bom que, né, atualmente está tendo esse retorno, assim, né, tipo, os caras não ficam só falando sem ouvir nada, sabe? Hoje em dia tem muito menino que responde também, né, muito cara que fala, pô, não fala isso, seu
perdedor, não sei o quê, que, tipo, fica falando mal de mulher porque joga. Enfim, é esses mesmos caras que depois ficam, eu queria uma namorada que joga. E aí, quando encontra a menina que joga, é um misógino. Enfim, estou aqui, esse episódio vai ser foda, gente. Muitos gatilhos. E aí, seus parentes relataram que, embora soubessem que ela passava muito tempo jogando, eles não tinham a dimensão da fama dela e do talento no cenário competitivo de esportes. Ela era integrante do time FBI Esports, onde era reconhecida por sua habilidade excepcional. É aquela coisa, tipo, quando os pais não entendem da vida online, e às vezes nem explica. Né? Assim, porque você vai tentar... Isso acontecia muito comigo. Você vai tentar explicar e seu pai só responde, tipo, você vai ganhar dinheiro com isso? Senão, não continua jogando. E, tipo, mano, é um negócio que você gosta. Ou senão, não liga, tipo, legal, só. É um negócio que você gosta de fazer, sabe? Então, tem que ter esse apoio, assim, dos pais. Eu acho importante. O pai dela relatou que ela amava a família e que uma das coisas que ela mais gostava era comer. Também que Ingrid tinha seus problemas, como qualquer outro adolescente, mas superava e se sentia forte quando estava no meio familiar ou quando estava jogando e superando seus limites. Ela participava de campeonatos organizados pelo grupo Battle Girls, onde, diferente de outros torneios, o jogador não precisava pagar taxa de inscrição. Que são esses mais organizados pela comunidade mesmo, né? Sim. O Guilherme Alves Costa tinha 18 anos em fevereiro de 2021 e ele morava em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Ele vivia em uma casa simples com uma família descrita como batalhadora e com dificuldades financeiras. Relatos apontam que ele nunca teve relação com o pai. E foi ele quem ajudou a mãe no período em que um de seus irmãos teve problemas com drogas. Ele também tentou ajudar esse irmão, mas não teve jeito. E quando tinha cerca de 16 anos, aconteceu uma tragédia. Esse irmão teve uma overdose em casa e acabou morrendo na frente do Guilherme. O episódio teria sido gatilho para que o jovem perdesse a fé e se decepcionasse com a igreja. Antes do irmão falecer, ele tinha até feito um curso de teologia durante 1 ano. E de lá, ele ficou cada vez mais fechado, mas ainda dizia que seu melhor amigo era Deus. Ele era visto como um jovem trabalhador por conhecidos, mas internamente alimentava ideologias extremistas e um profundo narcisismo. Ele escreveu um manifesto com ideias contra a sociedade e o mundo, demonstrando o desejo de se tornar um best-seller e ser idolatrado por seus atos. Passava grande parte do tempo em comunidades de jogos online, onde conheceu a Ingrid e também expressava visões misóginas, chegando a declarar em mensagens que odiava mulheres, né? Um ensejo em céu. Um ponto importante também é que é meio que isso, né? Ele acaba indo por... Ele não era assim, né? Uhum. Ele acaba indo por esse caminho por uma questão de choque, de trauma, que talvez tivesse um acompanhamento psicológico, né? Sim. Enfim, algum suporte ali não chegaria nesse ponto, né? Como complemento a esse episódio, gente, eu vou indicar todo mundo mesmo a ouvir o nosso episódio 143 sobre masculinismo. Que acho que se a gente lançasse hoje em dia seria masculinismo e incelismo, né? Porque na época o termo do incel ainda não estava tão em alta, tão reconhecido publicamente, mas dá pra botar tudo no mesmo balaio. Mas, gente, lá a gente recebeu a Natália, né, que é do projeto Mapa do Ódio. A gente comentou um pouquinho sobre esse caso da Sol também, mas falou basicamente tudo que envolve esse meio online aí de misoginia, né? Então, e como esses meninos são cooptados por esse movimento. Então, se você não sabe do que a gente está falando, pausa aqui esse episódio, escuta lá, é o 143. Faz muito tempo que a gente lançou, mas enfim. O Guilherme também jogava em um time, o Gamers Elite, onde era conhecido como Flashlight e Flash Amadeus. A Ingrid e o Guilherme se conheceram na internet 1 mês antes do assassinato e eles mantiveram o relacionamento sem conhecimento dos seus familiares. O Guilherme conversava com a Ingrid sobre seus problemas, o que fez com que ela quisesse ajudá-lo. Ele também dizia estar apaixonado por ela e se mostrava confidente. A Ingrid estava passando ainda pelo término do relacionamento com seu ex-namorado e o Guilherme se mostrou muito amigo. E aí, nas trocas de mensagens, ela não correspondia da mesma maneira. Aquela coisa, né, que tipo, ela conversava com ele online, se sentia à vontade conversando com ele, né, tava passando por essa fase aí de fim de relacionamento, né,
na visão dele, foi a menina, a única mulher que deu atenção pra ele, basicamente, né? Então, ele já tinha essa visão aí, já tava caindo nesse buraco do extremismo misógino e, né, acaba tendo essa visão distorcida de o interesse de uma mulher, né, sobre ele. Após conhecer o Guilherme, os pais alegaram que ela passou a mentir para eles. Chegaram a questionar sobre quem era ele, e ela dizia ser um amigo do trabalho, o que fez com que os pais acreditassem que não precisavam se preocupar. E dá pra entender que às vezes também, tipo, falar, conheci no trabalho pra não falar, pai, conheci na internet, né? Sim, adolescente, né? Como sempre, a gente fala, adolescente, você não pensa que vai virar alguma coisa maior isso. Exatamente. Ingrid queria viajar e estava empolgada que iria pra praia com o ex-namorado, porque eles queriam reatar o namoro nessa viagem. Só não voltaram antes porque a família se contaminou com o Covid. O pai, foi bem na época da pandemia, tá, gente, esse caso. O pai de Ingrid acessou mensagens do celular, onde ela disse para Guilherme que suspeitava estar com Covid-19. Era 2021, época que a doença estava matando muitas pessoas. Guilherme insiste em encontrá-la, mesmo se o resultado do teste fosse positivo. Guilherme então diz: "Você deve ser minha, isso faz parte de um sacrifício. Agora você não me entende, está confusa." Ingrid responde: "Isso não é um livro, Guilherme." E ele diz: "Mas em breve você vai entender o real motivo de eu pedir isso." E, gente, por mais que ele fale de maneira estranha, sei lá, eu tinha uns amigos meus que gostavam muito de Death Note. Sim. E que se achava o L, entendeu? E soltava enigmas. Ou aqueles que são bem góticos, né? E tudo é depressivo e sombrio. E profundo. Profundo. E, nossa, o cara assiste o Corvo e acha, uau... Enfim. Sim. Então, tipo assim, ele falar de maneira esquisita, né? Eu vi muita gente falando assim, nossa, como que ela conversava com um cara que falava desse jeito. Gente, adolescentes, a gente tem... Às vezes fala de coisas profundas que não são nada profundas. Sim. A gente fala umas coisas... Enfim. Tudo uma grande performance também na adolescência, né? Exatamente. Você quer mostrar que você não é, então, tipo, é isso. Quando você é adolescente, todo mundo é psicopata. Sabe? Exato. Nossa, eu sou psicopata, Raul, né? Ninguém usa mais Raul, amiga, eu acho. Ninguém. Entreguei a idade de novo, né? Bom, é isso, né? Cada geração tem sua fase emo também, né? No dia 22 de fevereiro, o Guilherme chamou a Ingrid para ir na sua casa, em Pirituba, para jogar. Os pais da Ingrid alegam que nunca deixariam ela se encontrar com alguém da internet e que por isso ela teria mentido para eles. O Guilherme pediu à mãe autorização para receber uma amiga em casa e, considerado por pessoas próximas um bom rapaz e bem comportado, ele tinha o hábito de obedecer às regras da casa. Até então, nada estranho, né? Ninguém realmente estranhou nada, né? Sim, a mãe dele também, tranquila, falou, não, tudo bem, pode trazer sua amiga, enfim. O Guilherme não se abria com a família sobre nenhum aspecto que poderia ser negativo em sua vida, mas tanto a morte do irmão quanto o abandono do pai eram os principais assuntos sobre os quais ele se queixava para a Sol. E essas vulnerabilidades, segundo relatos feitos à polícia, faziam com que ela quisesse ajudá-lo. Para a única pessoa que ela contou com detalhes que ia na casa do Guilherme, ela disse que o amigo precisava de ajuda. É muito triste isso, né, meu? Porque ela realmente era uma menina muito querida, né? Ela preocupada com ele e queria ajudar, realmente. Ela via alguém ali em sofrimento e falava, não, eu vou lá para ajudar ele. Eu quero ser essa pessoa amiga e tal, eu quero estar do lado dele. E um ponto também que eu lembro que na época rolou muito print de discussão dos caras que são muito babacas, né? Que era tipo, mas ela, sei lá, deixou ele uma grande friend zone, coisas do tipo, queria voltar com o ex. Mas vamos supor, né, que isso fosse real, que ela deixasse numa grande friend zone. Pô, então para de falar com ela, sabe? Entendeu? Exatamente. Se você tá se achando, enfim, né, rejeitado, usado, né? Para de falar com uma pessoa, né? Enfim. Sim. Isso não é um estímulo pra nenhum tipo de violência, né? No dia 2, por volta das 9 da manhã, a mãe de Guilherme abriu a porta de casa para Ingrid. Ela entrou, tomou café com Guilherme e a mãe dele. Comeram pão com manteiga e tomaram refrigerante. Logo em seguida, a mãe de Guilherme saiu para trabalhar como diarista. Tá aí tudo normal, né? E eu acho que deve estar até tipo, você chegou na casa da pessoa, a pessoa tá com a mãe, pô, tranquilo, né? Sim. Os dois ficaram sozinhos até umas 10h30.
quando um dos irmãos do rapaz entrou em casa para buscar sua bolsa para fazer a entrega de marmitas. O irmão deixou a casa dizendo que o clima parecia tranquilo e que os dois estavam conversando no quarto. Lá por volta das 2h30, ele a perfurou múltiplas vezes com uma faca e uma espada e ainda tentou degolá-la. Guilherme postou um vídeo com imagens do corpo nas redes sociais. E o vídeo onde mostra o dedo do meio para o espelho em seu quarto escrevendo: "Sou eu no vídeo, vocês são cegos?" Seus seguidores duvidaram que o corpo fosse real. Então, Guilherme gravou o vídeo onde ri da situação e diz: "Vocês estão achando que é tinta? Que é montagem ou algo do tipo? Mas não é, risos. Eu realmente matei ela, entendeu? Bom, eu tenho um livro também. Pedi pro pessoal tá divulgando esse meu livro e é isso aí. Espero que vocês leiam, tem algumas verdades." Mano, do nada e de maneira completamente fria. Girl, winter is so last season. And now spring's got you looking at pictures of tank tops with hungry eyes. Your algorithm is feeding you cutoffs. You're thirsty for the sun on your shoulders. That perfect hang on the patio sundress. Those sandals you can wear all day and all night. And you've had enough of shopping from your couch. Done hoping it looks anything like the picture when you tear open that envelope? It's time for a little in-person spring treat. It's time for a trip to Ross. Work your magic. With Plan B emergency contraception, we're in control of our future. It's backup birth control you take after unprotected sex that helps prevent pregnancy before it starts. It works by temporarily delaying ovulation, and it won't impact your future fertility. Plan B is available in all 50 U.S. states at all major retailers near you, with no ID, prescription, or age requirement needed. Together, we've got this. Follow Plan B on Insta at Plan B One Step to learn more. Use as directed. Eu acho que com certeza ele tava planejando fazer isso, né? Porque ele chamou ela pra ir lá e tal. Então, tipo, é muito... É foda isso, né? Porque, tipo, ele realmente não falava pra ninguém da vida dele, né? Mas, que nem você falou, se no momento que ele tivesse visto o irmão falecendo ali na frente dele, tivesse o acompanhamento psicológico e tal, mas a gente sabe que é uma situação delicada, que é uma família de baixa renda, né, que às vezes não tem acesso a esse tipo de o certo coisa. seria, né, gente, o Estado dar um suporte para quem sofre, quem vivencia uma situação de extrema violência, sabe? Existem inúmeras famílias que vivenciam e a gente vê que fica um grande ciclo, porque às vezes acontece também a questão de a sua família ir atrás, de vingança, enfim, né? Então, se há um suporte, né? Pô, a gente tem SUS, né? Por que não buscou? Porque às vezes a pessoa acha que vai passar e tá tudo bem. Porque é uma coisa que acontece com os vizinhos, que já acontece com os amigos, entendeu? Então... Lembrando que os dois moravam também, né? Tanto ela quanto ele moravam numa região periférica, enfim. Mas é isso, né? E aí, o que aconteceu, né? Ele acabou se isolando e entrando nessa... desse esgoto, que é um esgoto na internet, gente, que existe, e eu fico, assim, não feliz, mas, tipo, parece que finalmente as pessoas estão acordando pra gravidade desse tipo de coisa. Porque não é de agora, gente. Isso aí existe há muito tempo. Desde que eu era adolescente, eu vejo esse tipo de coisa. A gente tentava... Mano, eu tive página no Facebook, uma época, voltada para conteúdo nerd para minorias. E assim, vocês não têm noção da quantidade de ataque gratuito que a gente recebia, apenas por estar postando como é ser mulher no meio nerd. Eu lembro que a Bruna chegou a ser ADM dessa página, lembra? O lado esquerdo da força. Sim, essa era outra página muito grande também, não era minha, mas eu fui ADM lá também. Eu criei o lado esquerdo da força justamente por conta disso, de ser nerd. Foi nessa época que eu conheci a Jéssica, inclusive. Exatamente. Mas por ser nerd, querer... conversar coisas nerds, mas não ter um espaço seguro no geral, né? Sim. Então, aí a gente era DM, gente, eram umas tretas, assim, absurdas. Mano, tentavam invadir meu perfil, assim, semanalmente, sabe? A gente recebia ataque de chão, os caras, tipo, ficavam postando pornografia nos comentários da página pra tentar derrubar. Era... assim, surreal, gente, surreal. Realmente é um nível de ódio que vocês não têm noção. E às vezes é seu irmão, seu sobrinho, seu filho que tá ali, você nem sabe que ele tá fazendo esse tipo de coisa. Então,
Sim. Porque é um discurso tão bem elaborado de pegar coisas que a gente acaba falhando. Que isso daí, gente, é um resultado do que o machismo faz com os meninos. Sim. Sabe? Os meninos acabam sim sofrendo. Isso daí é uma demonstração quanto que eles sofrem. Só que aí, ao invés de ser um acolhimento, que seria quando ele sofre, ter um acolhimento social, não, ele tem um acolhimento por uma comunidade que leva ele a ter ódio daquilo, entendeu? Eu vejo muito conteúdo sobre isso e eu acho interessante que tá tendo essa conversa atualmente, né? Que é basicamente um reflexo do próprio capitalismo, né? Então, por quê, gente? O que acontece? A ideia do homem como superior, os meninos crescem com essa ideia, né? Tipo, não, porque o homem é o provedor da casa, o homem que sustenta a casa. Que família hoje em dia consegue viver apenas com o homem trabalhando? Nenhuma. Ou você é rico para viver assim, ou você não vive assim. Você precisa que as duas pessoas da casa trabalhem. Pelo menos 2 pessoas, né? Isso acaba entrando em conflito com essa ideia do homem provedor. E aí toda essa masculinidade que é construída nessa visão do homem ser superior por ser provedor e por ser o dono da casa, ela acaba ruindo, porque não é só ele que trabalha, a mulher também está trabalhando e contribuindo, e precisa, porque senão passa fome a família. E aí eles ficam perdidos, os meninos ficam perdidos porque eles não têm mais, né, essa visão. O que é então... O que significa o ser homem? Não tem ninguém falando isso pra eles. E aí eles entram na internet, né? Pra tentar descobrir, por que o mundo está em colapso? Eu estou me sentindo um bosta, eu me sinto deslocado. Outra coisa que acontece muito também. Meninos, quando chegam certa idade, eles são abandonados completamente. Ninguém mais pergunta como eles estão, ninguém quer saber o que eles estão fazendo. Eles se criam sozinhos, basicamente. É isso que é ensinado, né? E aí eles chegam online e tem lá um monte de cara falando, não, mas a culpa não é sua, a culpa não é do capitalismo que está aí fazendo com que as pessoas trabalhem até a exaustão. A culpa é das mulheres. E é muito mais fácil você virar essa culpa para mulheres que estão apenas agora tendo direitos plenos do que você mudar toda essa estrutura de poder, né? De que homem é superior, enfim. Então é um negócio muito mais complexo do que as pessoas imaginam, só que acaba criando esse tipo de crime também, porque começa pequenininho, começa o cara chamando a menina de vagabunda no comentário, o senhorzinho que vai lá ver a mulher com decote e chama de vagabunda, de piranha, o cara que ganha um não e bate na mulher, sabe? Então, são degraus, né, que vão acontecendo de coisas que vão sendo normalizadas também. Mas é muito importante que a gente tenha essa conversa, que as pessoas tenham noção que isso existe, gente. Não é coisa de filme nem nada. Existe de verdade esse tipo de coisa na internet. E por isso é tão importante a gente conversar, né, com crianças, com adolescentes, principalmente. Porque se você não conversar e dar o celular na mão deles, eles vão descobrir sozinhos, assim, é bem perigoso mesmo. Enfim, falei bastante. Não, certíssima. Falei que esse episódio aqui realmente me traz assuntos que eu poderia falar por horas. Enfim, o Guilherme publicou esse vídeo na internet que ele aparece rindo e admitindo o assassinato. Ele fala, vocês estão achando que é tinta, montagem, algo do tipo, mas não é, eu realmente matei ela, olha só que maravilha. E esse vídeo também foi enviado para os membros da Gamers Elite, né, que era o time que ele participava. Os responsáveis pelo grupo enviaram o vídeo para as autoridades responsáveis e pediram que os membros não divulgassem. Após ferir Ingrid, o Guilherme fugiu e seu irmão encontrou o corpo de Ingrid sobre a cama. Guilherme disse aos seus familiares que queria se matar, mas seu irmão o convenceu a se entregar. Mano, já pensou que absurdo? Você deixa seu irmão conversando com uma amiga e tal, voltou, acho, o corpo. Horrível, né, cara? No vídeo, né, onde ele se entrega, o Guilherme estava usando a mesma máscara dos criminosos do massacre de Suzano. Que pra quem não conhece, né, gente, foi
um tiroteio, né? Atiradores, né, na escola. Atiradores. Isso, numa escola em Suzano, aqui em São Paulo também. Que é uma coisa desses grupos de incel também, masculinismo online, eles comemoram, tá, gente, quando acontece esse tipo de coisa, e eles incentivam também. Então, é mais uma prova, né, de que o Guilherme estava envolvido nesse tipo de grupo, porque é uma referência, né? Exatamente. Os policiais militares foram chamados por ocorrência da mulher esfaqueada. O óbito de Ingrid foi constatado pela equipe de resgate. A justiça investigou se os dois tiveram algum tipo de relação sexual ou se ele dopou a jovem. O quarto em que Sol foi morta a golpes de faca e espada fica com a janela virada para a rua, mas nenhum vizinho chegou a ouvir os gritos. Meia hora após o crime, o Guilherme se entregou no distrito policial 87º? 87º. Uhum. No vídeo da confissão, ele dizia que tem a sanidade mental apta. Aí o policial pergunta, você lembra o que fez, filhão, ou não? Claro que lembro, minha sanidade mental tá completamente apta. Aí o policial, mas por que você fez isso? E o Guilherme, porque eu quis fazer isso. Policial, porque quis? E ele, sim. Ele admitiu que planejou o homicídio com 2 semanas de antecedência e disse ter escrito um livro de 52 páginas sobre o motivo do crime, que foi anexado ao inquérito. Ele afirmou em depoimento para a Polícia Civil ter a sanidade mental completamente apta e que matou a Ingrid porque ele quis. O Guilherme foi indiciado pelo promotor Fernando César Bolk por homicídio duplamente qualificado por um motivo fútil e meio cruel. Que idade ele tinha nessa época? 18 anos. Uma criança, gente. Muito novo. O livro se chama Meu Dicionário, onde Guilherme diz ser um soldado combatendo o cristianismo e matou Ingrid por ela ter entrado em seu caminho. Também diz ter ressentimento do pai por tê-lo abandonado. Chama sua família de hipócrita e dizia estar vivendo uma vida dupla. Lá ele cita a situação da morte de seu irmão. Para pessoas próximas a ele, parece que o livro foi escrito por outra pessoa. Afinal, ele esbanjava carinho pelo irmão que era viciado em cocaína, mas em seu texto diz que a pessoa usuária de droga deveria ser exterminada deste planeta. Também define sua família como totalmente desajeitada e sem noção da vida. São burros, hipócritas, ingênuos e dificilmente consigo suportá-los. É isso, né? Eu acho que, tipo, o ódio acabou tendo uma semente quando rola a morte do irmão. E os caras adubaram isso com ódio, porque é isso daí, gente, é tudo discurso racista, discurso elitista, sabe? Chamar que são sem noção de vida e tal. O irmão dele era entregador de marmita, a mãe dele era faxineira, né? Então rola um auto-ódio muito grande, ódio por estar nessa situação, ódio pelas mulheres, ódio pelo... sabe? Ódio pelo cristianismo que o ele ressentimento tem. Que ele tinha do pai também, que tinha abandonado. Exatamente. Né? Que antes ele era muito religioso, então ele vai combater o cristianismo também, sabe? Porque ele tá com ódio de tudo, né, que cercava ele antes, né? Ele também se queixa, né, de ter sido abandonado pelo pai, algo que sua mãe só descobriu no dia do assassinato. Até então ele nunca tinha reclamado. E aí, quando o pai dos irmãos ia buscá-los pra passear, sempre o levava junto. Aí é esse ressentimento, né? Porque o pai dos irmãos tá ali, presente de vez em quando, né? Indo passear com eles e ele ia junto e, tipo, ia criando esse ódio. E o pai também, dele né? Mesmo nunca tava. Ia, né? Há quem diga que é mentira que ele não tenha tido a presença de uma figura masculina em sua vida, como ele alega. E ele fala assim: algo que eu tenho ódio é um pai fazer um filho e depois simplesmente abandoná-lo. Mas não dá pra saber, né, realmente. Ele tinha essa figura do padrasto, né, que depois acabou separando. Às vezes, mas é aquela coisa, eu acho que ter a figura masculina não quer dizer... Não vai curar esse trauma, sabe? Não, é coisa de realmente acompanhamento psicológico mesmo, desse sentimento de ser abandonado, né? Então... E que nem eu falo, que muitas vezes o machismo volta mesmo muito pros meninos, né? Fazendo com que eles ajam dessa maneira. Porque às vezes a mãe nunca ouviu ele falar disso, porque é isso. O menino não vai ficar reclamando, entendeu? Eles não são incentivados a falar sobre eles têm que ser homem, né? E ser homem a gente sabe bem o que é, né?
Você afundar todos os seus sentimentos e deixar só a raiva vir à tona, que também é um sentimento, né, gente? Também é uma emoção. Então, é isso, né? Eles, tipo, não pode falar porque senão é menininha. Ai, não pode falar porque senão é gay. É isso, né? Não pode chorar, não pode... A gente sabe que são níveis bem diferentes de violência, mas ainda assim é violência, né? No mesmo dia, a professora Lola Aronovic, né? Pra quem é twitteiro antigo e velho, como é mesmo? Escreva Lola, escreva, Lola, né? escreva. Acho que ela ainda tem esse blog, hein? Ela é uma pessoa muito vocal até hoje contra o masculinismo do Brasil, então... Sim, há ela muitos referência. anos. Muitos anos, né? Ela alegou que tinha recebido às 23h09 um e-mail do autor do crime ou alguém se passando por ele, onde explica seu ódio a mulheres e se declarou usuário de Chans. Né? Quando a gente fala usuário de Chans, gente, é esses fóruns. Fóruns anônimos que existem. Exato. Em sua maioria para odiar minorias. Mas tem umas coisas boas, o Reddit eu gosto. Não, mas Reddit não é tecnicamente anônimo, né? Não é diferente. Chega a ser diferente. Também disse ter planejado o assassinato por 2 semanas. Um dia depois foi ameaçada de morte por uma ligação anônima. Mas o promotor de justiça Fernando Sescar Bock se manifestou dizendo que o garoto não poderia ter sido o autor da mensagem da ameaça, pois ele já se encontrava detido na delegacia sem seu celular. O e-mail usado também é falso e não rastreável. Uma postagem já apagada no Andy Chan Imaging Board que hospedava o Dogolo Chan, afirmando ter ajudado Guilherme no planejamento e divulgação do assassinato. O fórum original havia sido fechado em 2019 com a Operação Illuminati, que prendeu 5 moderadores. Outro grupo que teria ajudado Guilherme seria o Crazy Chan, grupo de WhatsApp criado em 2016, envolvido em diversos crimes, incluindo misoginia e pedofilia, que teria dado uma pistola de 9mm para Guilherme, que não foi encontrada pela polícia. Ainda no Fire Chan, um usuário chamado Ghostfag disse ter sido o mentor de Guilherme. O garoto, porém, nega ter qualquer envolvimento com image boards. Apesar disso, declarou admirar Anders Breivik. Stitch Fix. Stop shopping, get styled. A+ on the outfit, Miss Turner. You are about to slay parent-teacher conferences. Oh, these? Just the most perfect fitting jeans my stylist sent me. Oh, hello, you, who didn't set one foot in a mall and still looks amazing. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at stitchfix.com. To my stylist, this look is dedicated to you. Thank you. Thank you. Pra quem não sabe, foi um terrorista, né, da extrema-direita também, da Noruega, que assassinou 77 pessoas. Em um ataque, feriu outras 51. Eu não lembro, acho que a gente ainda não falou dele, né? Não falamos, mas eu tenho... Mas podemos aí, ó. Tenho planos, inclusive, de trazer convidados, né, pra falar, Gosto. desse tipo de coisa, porque também é um caso bem complexo. Mas é isso, que nem eu comentei, né? Todos esses chans e tal, tipo, eles vão se alimentando, gente. São o mesmo grupo sempre, as mesmas pessoas que frequentam, e eles vão influenciando meninos que vão chegando. E se eles veem que o menino tem intenções de cometer algum crime de ódio, eles se oferecem para ajudar, para dar dicas, para conseguir armas, para... Enfim, né? Pra eles cometerem esses crimes. É isso. E quando acontece, eles comemoram. E ficam felizes. Olha só que gente boa, né? Bom, o Guilherme... outra coisa, o Douglas Chan. Assim, a gente falou bastante, acho, no episódio do masculinismo. Mas no Brasil, o Douglas Chan acho que foi o maior dos masculinistas, né? E, gente, eles defendem coisas assim, tipo estupro corretivo, né, de mulheres lésbicas, literalmente pedofilia também, eles defendem. Então, assim, não é... Vocês acham que é algo que, né, está escondido na internet? Não, a gente não precisa ir muito longe, não, tá? Não é difícil achar esse tipo de conteúdo, não. E gente que defende esse tipo de coisa. Então, por isso que eu sou uma pessoa que eu sou muito vocal em relação a crianças na internet, porque eu fui uma criança sem supervisão na internet e eu sei
os lugares que a gente pode chegar na internet. E as coisas que a gente pode ver, que a gente se arrepende de ver. Nossa, Então, tem coisas que me arrependo até hoje de ter visto quando eu tinha 13, 14 anos. Exatamente. Entrando no 4chan, sabe? E a gente não tinha noção disso antigamente, mas hoje em dia eu acho que todo mundo já é bem grandinho, tem bastante contato com tecnologia, com internet, pra ter essa noção de que, assim, gente, não precisa ir muito longe, não. Enfim, o Guilherme foi preso preventivamente e transferido para o Centro de Detenção Provisória Paulo Gilberto de Araújo, no bairro de Belém, da Zona Leste. O Ministério Público denunciou ele no dia 25, quebrou o sigilo de seu celular e pediu que fosse realizado um exame de insanidade. Inicialmente, a denúncia foi por feminicídio, mas foi descartada pelo promotor. A defesa alegou que ele era inimputável, mas o exame declarou que o Guilherme não possuía nenhum transtorno mental. A defesa, então, realizou o exame por um psiquiatra particular, alegando que o laudo possuía poucas folhas. O novo laudo concluiu que o Guilherme tem transtorno delirante persistente e traços de personalidade antissocial. No dia 2 de março, o Ministério Público pediu a reconstrução da cena do crime. Um ano depois do crime, o Guilherme foi a júri popular, presidido pela juíza Michele Porto de Medeiros Cunha Carreira. Originalmente, o julgamento seria no dia 3 de março de 2022, mas foi adiado para o dia 9 de maio a pedido da defesa pela anexação dos documentos que não haviam sido analisados pelo Ministério Público. Sua defesa alegou que o réu tinha problemas mentais, o que tornaria semi-imputável e evitaria sua prisão. A tese, porém, foi contestada pelo advogado Fernando César Bock, do Ministério Público, que se baseia no laudo oficial feito pelos peritos na Justiça. E aí, essa parte dele ser imputável não é super... Dá pra entender a confusão também, né? Porque é isso, o moleque se mostra frio, teve problemas, ou seja, tem indícios, mas ainda assim, né? Aquela coisa, ele estava em plenas faculdades mentais. Exato. Né, inclusive planejou o que ele ia fazer, então não é uma pessoa que perdeu a sanidade ali, né? Eu acho que, né, não é esse tipo, né, onde caberia essa defesa. No dia 8 de maio, o júri do Fórum Criminal da Barra Funda condenou o Guilherme a 14 anos de prisão, sem direito a recorrer em liberdade. Durante sua prisão, ele deve receber acompanhamento psiquiátrico. E aí, na decisão, a magistrada ainda salientou que o condenado não poderá recorrer em liberdade, e o texto diz o seguinte: deixo de conceder a ele o direito de recorrer em liberdade. As razões que levaram à decretação de sua custódia cautelar persistem, ora reforçadas pela condenação. Durante o período de reclusão, como consta no documento, Guilherme ainda precisará realizar acompanhamento psiquiátrico. Oficia-se a prisão onde está custodiado, com a recomendação de que o condenado seja submetido a acompanhamento médico psiquiátrico no curso de cumprimento da pena. Isso é interessante, né? Pelo menos. No final, tendo na prisão algo que ele deveria ter tido antes e talvez, né, não teria nem... Que a gente já viu acontecer várias vezes aqui, né, em vários casos. Exatamente. Em 2023, Guilherme prestou outro depoimento para a Polícia Civil, onde afirmou que outras 4 pessoas estariam envolvidas no planejamento da morte de Ingrid. Seus nomes são Gabriel Barreto Vilares, Carlos Eduardo Custódio do Nascimento, William Maza dos Santos e Vitor Hugo Souza Rocha. Um deles teria se gravado ligando para o pai dela e dizendo que tinha se masturbado para o cadáver. Gente. Eu lembro dessa história, cara. Tem entrevista do pai dela, né? Contando isso. É muito horrível. Os 4 indiciados foram presos em outra operação no chamado Caso Discord. A averiguação do telefonema foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. O caso Discord foi isso, né? Porque descobriram que o Discord realmente não tem a política, né, do site, do aplicativo é não se envolver, o que a gente sabe que não existe isso, você não ser responsável pelas coisas que postam na sua rede social. Ainda mais quando trata de crimes de pedofilia, estupro, exato. Enfim, né? Essas empresas de tecnologia tentam se isentar, né? Mas, gente, não tem, isso é responsabilidade sua. Então, descobriram isso, né? Que existiam vários servidores no Discord de grupos, né? Que seriam os shows, basicamente, né? Eles só migraram para outro local. O Gabriel Barreto Vilares foi indiciado por estupro de vulnerável. Carlos Eduardo Custódio do Nascimento também por estupro de vulnerável, maus tratos contra animais e associação criminosa.
William Maza dos Santos por ameaça, associação criminosa, além de abuso sexual contra uma ex-namorada, e Vitor Hugo Souza Rocha por racismo e associação criminosa. Carlos Eduardo, ele ainda, segundo o delegado Fábio Pinheiro, teria assumido para uma psicóloga o homicídio de uma pessoa em situação de rua no centro da capital paulista. A data do crime não foi informada e a polícia teria tido acesso a uma foto do Carlos feita supostamente após o assassinato, na qual ele estaria coberto com o sangue da vítima. E não dá pra saber se era fake ou não, porque muitas vezes eles criam essas coisas também, Sim. sabe? Pra se mostrar de fodões, enfim. É. O chamado caso Discord, né, explicando melhor, refere-se a uma série de crimes cometidos no Brasil no início dos anos de 2020 por um grupo de jovens com idades entre 14 e 20 anos. Crianças, mano. Uhum. Sabe? Entre os crimes investigados estão pornografia infantil, estupros e maus tratos a animais, praticados e compartilhados por meio da plataforma Discord. As vítimas eram preferencialmente adolescentes do sexo feminino. Ao todo, 8 criminosos foram presos em meados de 2023, incluindo 3 menores de idade. As investigações, que receberam o nome de Operação Dark Room, começaram em março de 2023, após denúncias feitas por vítimas e também usuários do próprio Discord. Esses relatos apontavam casos de violências tanto contra pessoas quanto animais. Após as primeiras prisões, o delegado responsável pelo caso, né, o Fábio Pinheiro Lopes, afirmou que os envolvidos são sádicos e misóginos e que têm um asco, uma aversão por mulheres. O caso ganhou grande repercussão nacional depois de ser exibido no programa Fantástico, no final de abril de 2023, e o delegado voltou a reforçar o perfil dos criminosos, né, classificando eles novamente como sádicos e misóginos. Ao final das investigações, os autores dos crimes foram condenados. O jornalista Roberto Cabrini chegou a entrevistar... Eu amo esse homem, cara. Eu adoro ele também. O Roberto Cabrini é muito bom também. É uma das figuras antigas aí, né? De faziam jornalismo investigativo e tal. Que Não, e as entrevistas ele é muito incisivo e ao mesmo tempo muito educado, mas muito incisivo, né? Exato. Ele sabe fazer a entrevista, ele é muito bom. Uhum. Ele fez uma entrevista com o Guilherme, né? Para o Domingo Espetacular da Record. O Guilherme apresentou uma postura fria e calculista, respondendo às perguntas sem demonstrar remorso ou emoção aparente. Ele chegou a afirmar frases como "eu não me reconheço" ao falar sobre o ato, mas manteve a clareza sobre o planejamento do crime. Durante o diálogo, ele detalhou como atraiu a gamer Ingrid Sol Bueno até sua residência sob pretexto de jogar em videogame. Ele admitiu ter planejado o assassinato com antecedência e escreveu um manifesto detalhando seus motivos fúteis. Confrontado por Cabrini sobre ser louco, ele insistiu que estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, dizendo que sua sanidade estava completamente apta no momento do ato. Após o assassinato, o grupo FBI e Sports postou uma mensagem de luto nos stories do Instagram, dizendo que ela era uma pessoa extraordinária, a quem vamos lembrar todo dia que o sol nascer. Todo dia que a luz do sol tocar nosso corpo, toda vez que olharmos para o sol, nós vamos lembrar dela. A Gamers Elite publicou nota dizendo que não compactua com qualquer criminoso e que em nenhum modo jamais irá compactuar ou fazer apologias do mesmo. Sua família e amigos prestaram homenagens. O pai de Ingrid publicou uma carta aberta, onde chamou o crime de premeditado e prestou solidariedade à família do Guilherme. Então, eu li a carta do pai dela e é muito triste porque ele fala, né, como isso acabou com 2 famílias, de fato, né? A gente também tem que lembrar que também tem a família do criminoso, sim. Né, que é um criminoso, enfim, são outros pesos, mas acabou com a vida deles também. Sim. Né, a mãe dele, os irmãos, tipo, eles também vão sentir essa culpa de, e se eu tivesse feito tal coisa, sendo que, né... Se eu tivesse ficado, se não tivesse deixado eles lá, assim, sabe? Né, e não deveriam pensar isso, porque, né, tipo, no fim, foi ele que cometeu o crime, realmente, é muito triste, isso realmente acaba, a família do criminoso também é muito afetada, né, eles não têm culpa. A família do Guilherme se desculpou com o radiotelefonema para a família da Ingrid e a mãe do Guilherme deu entrevistas para a TV Record dizendo não reconhecer o próprio filho. Sem palavras, todo mundo aqui gostava dele. O filho que eu criei não foi esse, não foi, disse a Maria Rita.
A Ingrid também foi homenageada no Call of Duty Mobile, né? Os jogadores se ajoelharam na frente da igreja que tem dentro do jogo, fizeram homenagem para ela. E, ao mesmo tempo, em grupos misóginos, incels e masculinistas, né? Eles comemoravam e divulgavam as fotos do corpo dela, né? Então, isso acabou que o caso teve repercussão internacional, né? Porque foi parar em chans e fóruns gringos também. Porque eles têm essa solidariedade, entre muitas aspas, né? Que é internacional. Então, a gente vê que... da porra, velho, pelo amor de Deus. Que eles ficam se vangloriando, assim, independente do país, quando acontece esse tipo de coisa. Então, é isso, né, gente? Foi um caso horroroso, mas que eu acho que a gente tem que falar realmente, porque as pessoas... Tá rolando ainda, tá sabe? Tá acontecendo, gente, e não precisa ser fórum anônimo, não precisa. Mano, entra em qualquer coisa do Instagram, você vai ver ali um caminhão de comentário em foto de mulher. TikTok, por exemplo, você vê... Às vezes eu vejo uns comentários que nem dá pra sentir raiva, que é uns comentários extremamente misóginos, mas você entra no perfil, são umas crianças. Sim. Que estão reproduzindo um discurso machista, um discurso misógino. Eu acho importante também, quando eu escrevi esse caso, porque para mim é um caso de muito jovem falando sobre feminicídio também. Entendeu? Sim. Que isso é feminicídio. Então, bom, é um caso que, tipo, toca muito nisso, porque é um caso que tá rolando, sabe? Sim. E não vai parar de rolar enquanto esses discursos ainda estiverem ok, sabe? Enquanto as redes sociais acharem ok. Enquanto Roblox achar ok e só tirar chat, sabe? Exato. É tudo isso, sabe, gente? Tem que ter, sim, controle, principalmente quando a gente tá falando de crianças, enfim, né? O ideal é que não tivesse, mas a gente sabe como o mundo é, né? Agora mesmo, gente, essa semana eu tava vendo várias pessoas que fazem conteúdo nerd divulgando, mostrando que, tipo, mano, criaram uma rede social voltada, teoricamente, pra anime, e você entrava lá, era pedofilia. Ai, e aí eu tava vendo uma TikToker falando, acho que até te mandei também, eu não lembro. Não lembro. Que eu mando coisas pra Bruna direto. mas era tipo... Era a Ofélia, uma blogueira que eu gosto. Ofélia, você adora ela. Sim, adoro ela. E ela falando que não levou 5 minutos pra ela entrar tipo, que ela baixou o aplicativo e ela achou pedofilia, né? Então, todos esses discursos voltam pra uma questão de manutenção de violência. Então, é isso, né, gente? Quando a gente vê, STF fechou tal rede social, pode ter certeza que é pelo bem de outras pessoas. E gente, não adianta ficar com pena de Big Tech, porque assim, eles têm os dinheiro e os meios necessários para fazer esse tipo de moderação. Eles só escolhem não fazer para não perder patrocínio e não perder dinheiro, né? Que eles poderiam ganhar promovendo esse tipo de conteúdo. Então, só para vocês... Se eles quisessem, eles fariam, gente. Porque assim, eu escuto vários podcasts assim de casos gringos e tal, e alguns que eu andei ouvindo um tempo atrás era relacionado a hackers e coisas, esse tipo de coisa, né? E tipo, hackers que trabalham tentando derrubar sites de pedofilia e esse tipo de coisa. E, mano, os caras criaram um algoritmo que identifica imagens de abuso sexual infantil sem eles precisarem olhar essas imagens, porque, gente, os agentes têm que olhar essas imagens para identificar. Vocês já pensaram nisso? O pior trabalho do mundo. Sim, a galera que trabalha nisso, tem até um filme que eu vi esses dias, que falava justamente sobre uma pessoa que trabalhava nessa área. Tem um alto índice de suicídio, né? Sim, de depressão, de tudo, porque eles têm que ficar olhando esse tipo de coisa, né, para identificar. Então, criaram um algoritmo que consegue fazer isso, gente. Um programa que faz isso. Pô, quantas vezes você tá, tipo, grava um vídeo e às vezes tem uma música lá no fundo, sabe? E você baixa e o Instagram já quer proibir, exato, sabe? Exato. Então, você acha que eles não têm esse acesso? E esse programa até, a Microsoft, inclusive, foi uma das
das empresas que deram dinheiro para conseguir fazer e tal. Só que as Big Techs, elas não querem implementar, porque faria eles perder dinheiro. E aí você fica, como assim perder dinheiro? Sim, gente, eles iam perder por não divulgar imagens de abuso sexual infantil. Então, isso quer dizer que sim, eles ganham dinheiro com imagem de abuso sexual infantil. E misoginia, enfim. Então, gente, não tem que defender, não tem que ficar com pena. Eles realmente... por isso que eu gostei muito dessa onda que tá vindo aí, lei Felca, não sei o que. Algumas coisas estão meio erradas, porque a gente tem um bando de dinossauro fazendo nossas leis, sim. Que não entendem nada de internet, sim. Não entende nada de tecnologia, nada, não sabe nem o que eles estão fazendo ali, né? Mas, ao mesmo tempo, tá trazendo essa conversa pro público de que, gente, não expõe seu filho na internet. Pra você é uma foto inocente, mas... Sabe, a internet não é só seus amigos, sua família. Ainda mais agora, gente, com o rolê de IA, eu fico desesperada. Gente, é só uma foto inocente do meu filho rindo. Não vai ser uma foto inocente do seu filho rindo pra um pedófilo, não vai. Então, quando eu falo essas coisas, as pessoas ficam, nossa, mas como você pensa? Não, eu sempre penso pior, gente. Porque... Exatamente. Uma coisa que eu amo, gente, é quando eu tô no TikTok e eu vejo criancinha fofa. É um negócio que eu sei que eu amo. Entendeu? Porque a gente vê com um olho fofinho e muito carinhoso, mas... ao mesmo tempo, eu sei que, por mais que eu esteja olhando com que coisinha fofa, que criança linda, não só são pessoas que nem eu e vocês, entendeu? Que estão olhando isso, infelizmente. Então, é isso, gente. Tenham cuidado, por favor. Monitorem as redes dos seus filhos. Criança, por favor. Criança não tem que ter rede social, gente. Não deixe fazer perfil, não. Se a criança também tá em grupos tipo Tchan não vai, eles nem vão falar pra vocês. Mas Discord e tudo mais, fica de olho no que eles estão conversando também, sabe? Olha lá, gente. Criança é criança. Vocês têm que ficar de olho. Você não ia largar seu filho num parque com um bando de desconhecidos pra conversar. Então por que você faz isso na internet? Invasão de privacidade. É criança. Menos de 16 anos. É criança, não. Você tem que ter. Mas é isso, né, gente? Sei que vocês, nosso público aí, a gente tá falando, mas, né, a gente sabe que vocês são incríveis. Mas é sempre bom conversar. Nem todos são maiores, que a gente sabe também, que vocês têm 16 anos, mas vocês estão ouvindo essas coisas, entendeu? Até menos, né? Mas, eles só mandam e-mail pra gente quando já estão maior de idade, né? Eles aprenderam que a gente dá bronca. Exato. Mas é isso. Gente, então é isso. Bora para os comentários. Where is Daredevil? I'm right here. Don't miss the return of Marvel Television's Daredevil Born Again. So what's next? I feel liberated. We're gonna take this city back. Over medicated. In an all-new season, now streaming only on Disney+. They're hunting us. It's time we started hunting them. I can work with that. This should be tons of fun. Marvel Television's Daredevil Born Again, now streaming only on Disney+. Mais uma vez, agradecer todo mundo que mandou o Pix, né? Gente, vocês são perfeitos. Vocês são perfeitos, sério. Sério. Gente, veio gente até de outro país pedir como podia ajudar. E aí a gente deu um jeito pra ajudar. Pra pessoa Ou seja, quer ajudar, a gente dá um jeito, gente. A gente por dá favor. um jeitinho, sim, com certeza. Deixa eu ver. Vamos ver. O último episódio que a gente falou, primeiro teve alguns comentários sobre o filminhos do Candyman. Vocês gostaram do filminhos, galera? Vocês gostaram? Comente. Vocês gostaram? A gente viu que alguns gostaram. Sim. Outra coisa, depois o episódio da Rachel Barber. Rachel Barber, nossa senhora. Ela veio aqui, né, lindamente. Sim. Né? Muitos comentários falando que tudo bem a gente pedir. E eu acho que sim, tá tudo bem. Aqui na hora rola a gente fazia. A gente já pediu outras vezes, só que eu acho que fazia muito tempo que a gente não fazia essa movimentação. Não, amiga, a gente nunca pediu assim direto, não. A gente pediu. Do só de assinatura, de tipo. É de verdade, apoio. é verdade. Ou quando a gente. Direto, assim, a gente dinheiro pedindo. não.
Então... Não, verdade. Mas é isso, gente. Mas é isso, pode ser um fluxo novo aí, né, gente? Quer doar, gente, sobrou R$5, quero doar os R$5 pra elas, doem pra gente. Pode mandar, a gente vai ficar então, a gente fica muito feliz, né? A Flora comentou, não sei o que está acontecendo em São Paulo. E aí a pessoa comentou, a Natália comentou, tem uma galera transformando moradias populares em Airbnb. Acho que é isso. E é exatamente isso, gente. Então não só transformando, mas tipo, ganhando benefícios, né? Que seriam benefícios, né, tipo, de incentivo para a construção de moradia popular, e essas empresas estão indo lá pegando esse benefício, né, pegando essas isenções e construindo microapartamentos para Airbnb, então... tipo, explicando assim, gente, tanto que eu estou indo morar num desse daí, que é uma habitação de interesse social. Isso. Né? Aqui em São Paulo está tendo 2 booms de questões imobiliárias, que é a habitação de mercado popular e a habitação de interesse social, que são moradias em São Paulo, com regras de renda e preços bem mais reduzidos, né? Uhum. Então, tipo, faz com que a gente consiga comprar muito mais fácil um apartamento. Por exemplo, o apartamento que eu vou me mudar é um apartamento que é perto de um enfim, gente, perto de um metrô, é perto de, sabe? Sim. Perto de coisas que me dão acesso, certo? E que, provavelmente, se não fosse dessa maneira, seria 5 vezes mais caro. Sim. Então, você compra por aquele valor muito mais barato. Isso está acontecendo em toda região central de São Paulo, que é Barra Funda, Santa Cecília, Marechal. E explicando pra vocês que não são de São Paulo, porque às vezes eu percebo que é um erro meu, né? De achar que todo mundo conhece. Mas explicando pra vocês sobre São Paulo, que são áreas até um pouquinho mais perigosas e tal, mas são áreas super valorizadas em relação à acessibilidade, a estar perto do metrô. E principalmente pra quem tá curta a temporada. E aí é que está o erro. O que está acontecendo em São Paulo. Várias construtoras, ao invés de construírem pequenos apartamentos, como é onde eu estou indo, estavam construindo estúdio. Isso. Para uma habitação de interesse social. Ou seja, 26 metros quadrados para uma família. Não tem, né? Nenhuma pessoa mora muito tempo em 26 metros quadrados, pelo amor de Deus. Exatamente. Ou seja, estavam criando estúdios. Então... É por isso que está tendo um rolo em São Paulo, onde estão investigando também as construtoras que fizeram isso. E o que acontece? Muitas pessoas compraram esses apartamentos, que são super baratos, compraram mais de um apartamento, porque nem todos eles têm a ver com a questão do Minha Casa Minha Vida, né? Que você não pode, só pode financiar um. Não, muitos poderiam ser financiamento ou comprado à vista, né? Enfim. Mas tinha que ter um limite salarial, uma coisa assim. Mas... muita gente comprou mais de um apartamento para fazer Airbnb. Fundo de investimento também, né? Exatamente. E aí a galera começou a fazer Airbnb e estava tendo casos, gente, de prédios novos em São Paulo, de, sei lá, 200 apartamentos e um morador. Sim. Mano, eu vi os prédios com portaria de Airbnb, né? Tipo... Exatamente. Com a placa na frente. Teve um cara que tipo... denunciou... esqueci o nome. É um... Se eu não me engano, não sei se ele é vereador ou deputado de São Paulo. Sim. Que ele, direto no Twitter, denuncia que, tipo, mano, fizeram um hotel. Numa habitação de interesse social. O que aconteceu agora, né, com tudo isso? A Airbnb tá investigando, porque isso daí também pega mal pro aplicativo, né? O governo de São Paulo... aí, bom, não sei se fala... se vale a pena entrar nessa, né? Mas... tá na mão de um cara que não é de São Paulo. Mas voltando... Então, é isso que está acontecendo em São Paulo. E nisso, uma coisa que ia fazer com que tivesse uma revitalização no centro, porque é uma coisa que a gente briga muito, né? Porque o centro, muitas vezes, à noite, fora do horário comercial, fica abandonado, porque né? não tem morador, né? Faz com que as pessoas ficam mais distantes ainda, continuem morando em periferia, sendo que elas poderiam ter conseguido comprar um apartamento com um valor bom, né? Só que elas não vão comprar um apartamento que é um estúdio. Então, também, qual que foi a intenção dos caras construírem? Enfim, gente, é uma treta longuíssima.
né? Mas eu tô explicando mais ou menos do que tá acontecendo em relação à moradia. Tá acontecendo várias merdas em São Paulo, tá? Mas em relação à moradia, tá acontecendo muito isso, gente, entendeu? E é por isso que esse caso me lembrou do caso da Diva, como é mesmo? Da Ruth May McCoy. Exatamente, porque a gente estava falando sobre a gentrificação, né? Uhum. E é isso que acontece agora em São Paulo. Não sei se... assunto chato, né, galera? Assunto imobiliário. Mas pra mim, que sou velha, já... Nossa, que assunto profundo. Ai, mas é isso. Deixa eu ver. Tem um comentário da Jana no Instagram. A Janaína, ela falou assim... Jéssica, não precisa ter medo de galinha. Eu tive um ótimo pet. Eu concordo, tá? Galinha é um ótimo pet. Mas o problema é que não era galinha. Eram 2 galos. Fred e Frederico. Tá, eles eram grandes. Okay. E eles não deixavam a gente se aproximar. Mas eu adorava eles. Só que aí meu pai falava, você não limpa o cocô deles? E não podia nem refutar. É verdade, né? Não limpava mesmo. E aí ela comentou também, muito triste o episódio de hoje, se essa babá tivesse tido ajuda psicológica necessária, talvez pudesse ter sido evitada essa barbárie. Também poderíamos falar sobre esse caso de hoje, o mesmo comentário, né? Infelizmente, acontece muito. Esse comentário achei fofinho. O Marcelo Ribeiro, olá, pessoal 1001. Mandei 50 lá pra ajudar. Bruno, espero que a notificação não tenha acordado de madrugada. Não, gente, essa notificação a Bruna não vai reclamar. Não, mas ó, gente, pra vocês terem uma ideia, assim, o meu celular está no silencioso desde o momento que eu comprei. Nada toca, nada vibra, nada. Eu tiro as notificações de tudo. Eu sou realmente low profile. Não, o meu depende. Eu tenho todos os grupos. Eu não tenho portaria no meu apartamento. O teu tem que ter mesmo. Eu não vejo a hora de botar interfone. Antes eu achava, ai, gente, pra que interfone? Hoje em dia eu vejo que é bom mesmo. Outro comentário. Fala, pode falar, desculpa. Não, é isso. A Vitória Ai, meu Deus. Fala. Tá foda, né? Não, tudo bem, amiga. Pode falar. Eu ia falar, não, repetiu o que eu já falei, que é tudo silenciado no meu celular. É isso. Ai, amiga. A Vitória. Gente, sério, algumas vezes, se algum comentário de vocês não aparecer, é porque às vezes é coisa automática do Spotify e a gente não consegue liberar o comentário, tá? Nos comentários, tá? Eu acho que ele aparece lá como, tipo, você pode apertar pra ver todo, sabe? Não, aparece que não, por exemplo. Esse comentário, tipo, vou comentar da Vitória. Tá oculto, tipo, verdade. Fica... Esse comentário pode ser inapropriado ou sensível. Ele vai ser ocultado no Spotify por padrão, então a gente não consegue, tá? Mas a gente lê. Mas a gente lê. Vitória, esse caso é um absurdo. Um comentário sobre o episódio da Jasmine, que a Jéssica leu os comentários. Quando eu era criança, teve uma casa em que minha mãe trabalhava e eu morava com ela. Ela virou pra mim e falou: se você achar que está gostando dele, avisa que nós saímos daqui. Em nenhum momento ela mencionou que ele poderia vir pra cima de mim e que eu deveria procurar ela pra me defender. É um absurdo como as meninas são sempre culpadas e que os homens são instigados. Sim, né? Até no colégio, eu lembro quantas vezes era tipo, a gente queria usar short, mas não, o menino não pode usar short, porque senão vai instigar, mano. Aí, né? Me tira do sério. Ou aquelas famílias, né, que falam, não, ó, seu tio vem aí, bota um sutiã, não usa short. Porra, você vai receber o marmanjo na sua casa que não pode ver uma criança de short? Ou uma adolescente sem sutiã, de camiseta em casa? Na própria casa? E aí é ela que tem que se cobrir e não o filho da puta do marmanjo, do tio desgraçado, que é um escroto, nojento, que você faz questão de receber na sua casa. As pessoas não param pra pensar isso. É tão normalizado, né? Uma coisa, tipo... que bom. Outro comentário é da Carla Pantaleão. Vocês aí falando que é comum com a internet pessoas que se sentem próximas e o outro nem sabe que você existe. Enquanto isso, eu me sentindo íntima. Beijo, menina. Seguiria apoiando. Carla Pantaleão, sabemos muito bem quem é você. Sabemos. Ela sempre tá por aqui, tá? Débora Trindade disse, somos duas. A gente entende. E um comentário que eu queria dizer, gente. Natália Sampaio falou, McDonald's tinha computador
pra gente utilizar. Sim! Você desenterrou algo tão profundo da minha memória que eu não lembrava, cara. Foi, é verdade. Gente, sim! Existiam cybercafés. Cybercafé. Esse termo que eu não lembrava. Frequentei. Entendeu? Cybercafés. Gente, você entrava, era uma cafeteria que tinha computadores. Era uma lan house gourmetizada. E o McDonald's, alguns McDonald's tinham computadores. Sim. Porque os cybercafés ficaram populares e eles trouxeram isso pra fazer uma coisinha diferente. Posso ler o e-mail? Pode. Oi meninas, tudo bem? Aqui quem fala é a Ela. Admito que faz muito tempo que queria escrever pra vocês, mas nunca achei que tinha algo realmente legal que valeria a pena enviar. Porém, me senti forçada a contar pra vocês sobre minha nova família. Meu recém-esposo e meus recém-adotados filhos, os gatinhos Salem e Eivor. Então, Jéssica, cria uma nova categoria, bebês, cachorros e gatinhos 1001. Desejo muita sorte com o podcast. Estarei enviando boas energias, porque Pix eu não tenho nem pra mim. KKK. Rindo pra não chorar. Amo vocês, fizeram parte da minha formatura do ensino médio, formatura da facul e meu casamento este ano, gente. E eu espero que isso continue por muito mais tempo e muitos mais momentos. 1001 beijinhos. Ela, muito obrigada. Eu me senti uma tia. Nossa, eu sou comadre. Sou comadre do casamento. De tipo, nossa, a gente acompanhou ela desde a adolescência. Que loucura, menina. É isso, muito bem. Que loucura. Mas tá certo. Gente, eu vou botar Pets 1001, tá? Porque vai que aparece uma tartaruga, um coelho, não dá pra discriminar nenhum entendeu? Gatinho, nenhum bichinho. Aí eu falei gatinho, uma porque eu abri cobra. outro e-mail e tinha mais gato aqui, gente. Será que a gente tem ouvinte que tem cobra? Ai, eu acho tão legal o réptil. Eu sempre quis, mas dá muito trabalho. Algum ouvinte nosso tem réptil? Gente, manda foto aí dos seus lagartinhos, cobrinha, tartaruga. Ai, gente, não, menos for lagartixa, que eu tenho fobia de lagartixa. É manda, sério. mas avisa no negócio. Avisa TW, Jéssica, sai daqui. Eu quero ver todo bichinho, eu gosto. Não, gente, lagartixa mandar. não, mas gente. Avisa antes. Ai, nossa, só dá um arrepio, só de imaginar. Ai, credo. Amiga, mas elas são nossas amigas. Ai, não. Elas comem mosquito. Não. Elas gente, é sério. Barata, mato aqui, ó, na boa. Ai, eu tenho nojo de matar aranha, barata, ela explode. Aranha, mato na mão. Agora, lagartixa. Você não mata porque ela é nossa amiga. Não, o meu pai mata porque senão eu não durmo dentro de casa. Outro dia entrou aqui na janela, tipo, do meu quarto, né, gente? E, tipo, a janela da minha casa dá de frente pro jardim. Então, elas entram. Aí ela ficou presa entre a janela e eu fiquei vendo. Ai, credo, não vou nem falar, porque dá enjoo. Eu vou deixar eu contar então. Mas aí meu pai foi tentar matar ou expulsar, né? Mas ele não achou. Eu fiquei 2 dias dormindo na sala. Você acha que ela não pode andar do teu quarto pra sala? Ai, não, cala a boca, porra. Deixa eu falar. Gente, eu não tenho. O meu marido, Ever, foi no banheiro outro dia e tinha uma no teto do banheiro, no forro. E ela era tão grande que ele escutava os passos dela no teto, assim, ó, de ponta cabeça. Ai, vou tirar o fone. Gente, eu sei, já tentaram me explicar toda vez que eu falo, mas ela come os bichinhos. Gente, não é racional, tá? Tá, tudo bem, é que não é medo de ET. A lagartixa tá aqui, o ET não, né, minha filha? Olha. É verdade. Ó, eu vou... Você acha o quê? Que vai vir o ET de Varginha, vai descer no teu quintal? Pelo amor de Deus. Não sei, minha cabeça diz que sim, né? Vou te levar pra... Vamos levar a Bruna. Gente, já sei, gente, faz uma campanha pra me levar pra Varginha. Não, eu quero levar a Bruna pra São Tomé das Letras. Ai, sim. Por quê? Além de ser vibes e tal... Sério, você entra em São Tomé das Letras, toda varanda tem um ETzão. tem um ET verde em várias varandas. Porque a galera lá é, tipo, alucinada por ET. Por quê? São Tomé das Letras é um lugar muito alto e tem pedreiras. Então, todo mundo ali diz que já viu. Olha aí. Né? E aí eu quero levar a Bruna pra fazer, que dizem que tem uma tour. Nova campanha, a tour em São Tomé das Aí a Bruna vai fazer a tour dos aliens, porque Varginha também é caminho, amiga. Olha só que gostoso. Bom, que ótimo, que maravilha, que gostoso.
Não é delícia, pô? Que delícia, vou ficar sem dormir uma semana. Não, amiga, a gente vai pro Pico de São Tomé das Letras. Lindo. Olhar o céu. Claro. Todo mundo vai lá ver o céu. Ser abduzida. Lá mesmo. Ó, eu vou terminar com um e-mail que eu acho muito fofo, tá? Da Luísa. O título do e-mail é O True Crime Me Salvou. Ela mandou faz tempo já. Aí eu me emocionei com esse e-mail, inclusive, tá, Luísa? Sim. Oi, meninas. Primeiramente, queria dizer que amo vocês e o podcast. Morro de saudades da voz da Fabi, mas me contento apenas com a Bruna e a Jéssica. Que bom, né? Que bom, né? Fico feliz aí que nos aprecia. Queria contar um pouco da minha história pra vocês. PS, acho que já escrevi umas 3 vezes, mas estava mandando pro e-mail errado. Me chamo Luísa, sou de Criciúma, Santa Catarina, tenho 24 anos, comecei a ouvir True Crime com uns 14 e logo encontrei vocês. Vocês fizeram parte de uma grande mudança na minha vida. Aos 14 comecei a namorar um cara de 20 anos virtualmente. Meu Deus, menina. Conheci ele no pior lugar possível, a Ilha da Macacada. Meu Deus, menina. É um dos lugares que a gente comentou no episódio de hoje, tá? Só pra quem não sabe. Hoje nós chamaríamos eles de Red Pill. Na época, eu, uma menina com falta de amor próprio e falta de amor da família, me vi acolhida ali. Com 15 anos, mudei de cidade, fui pra Rio do Sul pra morar com esse namorado mais velho e na minha primeira noite com ele já tivemos brigas com ele quebrando minhas coisas por causa de uma foto de amigos da escola que ele achou nos meus documentos do celular. Depois disso, foram 4 anos de muito abuso psicológico, onde eu me vi sozinha. Meu dinheiro ia todo pra ele, que ele gastava em coisas supérfluas, como com o meu FGTS de uma das empresas que eu saí, ele comprou uma guitarra. Eu tava longe da minha família e um dos poucos apoios que eu tinha eram os podcasts e canais de True Crime, onde eu aprendi que a parede que ele batia nas nossas brigas um dia poderia evoluir pra eu mesma. Sofri muito e muito nesse tempo. Ele fez eu parar de usar maquiagem, parar de pintar o cabelo de colorido, tirar o alargador. Surtou quando eu fiz um segundo furo na orelha. E quando eu não aguentava mais, com 19 anos, peguei dinheiro emprestado com amigos, juntei tudo que consegui em uma mala e voltei para minha cidade. Infelizmente, deixei 2 gatinhos para trás, mas deixei com pessoas de confiança que cuidam e amam muito eles até hoje. Hoje, 5 anos depois, sou muito feliz em meu apartamento com meus 3 gatos, com minha terapia em dia, meus piercings que coloquei pelo corpo todo, minha maquiagem pesada e podendo mudar meu cabelo do jeito e a hora que eu quiser. Com esse e-mail, eu queria agradecer por terem feito parte da minha vida de uma forma tão próxima, mesmo sem saber. Seguem fotos minhas com meus gatinhos. Desculpe a quantidade de fotos, não deu para escolher só algumas. Morgana, gata preta. Frederico, gato branco com manchinhas marrons. E o Ferdinando, gato quase siamês. Continuem com esse trabalho lindo, politizando o informativo de vocês. Muito, muito obrigada, Luísa. Sério, que bom que você está bem. E que bom, né, que a gente pode ter dado essa ajuda aí mesmo sem saber. Fico muito, muito feliz mesmo. Sim, e que nenhum homem tire sua paz de novo, tá, gente? Nenhum homem vale sua paz. Não. Nenhum homem vale seu sossego, sua paz de espírito. Gente, o gatinho com o chapéu de caipira, pelo amor de Deus. Que coisa fofa. Ai, meu Deus, ai, gente, eu amo os bichinhos de vocês. Ai, que gatinhos lindos. Ai, que fofinhos. São muito fofos, muito fofos. Muito obrigada. Você também tá muito linda, viu, Luísa? Muito linda, com os gatinhos lindos. Então é isso, gente. Tem algo mais, amiga? Não, só isso, gente. Então, beijinhos, se cuidem. Desculpa aí qualquer coisa. Hoje falamos se agasalhem que tá esfriando, né? Nossa, aqui tá frio, hein? Aqui tá bem friozinho, gente. Se agasalhem, doem agasalho também, sempre que puder. E cuidem dos seus bichinhos. Pra quem tem gato agora é bom, porque eles vêm dormir com a gente de novo. Eles lembrem que a gente existe nos tempos de frio. E é isso. Se você quiser ajudar com o podcast, pode mandar o Pix no milcrimes@gmail.com. Mande sua historinha também para este e-mail. E se você quiser nos apoiar aí com mais frequência, tem lá nosso site, os apoios disponíveis. Em breve terá mais um, tá, gente? Um apoio diferente aí pra vocês. Então, tem algo mais, amigo?
Não, só isso mesmo, gente. Beijinho. Vou no show do Core. Olha aí, no último minuto do podcast, ela manda essa. Gente, ela vai no show. Posta lá no Instagram, amiga. Quem for no show do Korn, encontra a Jéssica lá pra dar uma rebolada no meio das músicas. Exatamente. Eu quero o vídeo de vocês. Vou estar na cadeira superior, tá, gente? Ai, meu Deus. Gente, foi que o dinheiro deu e eu sou idosa. Bola um pouquinho e senta na cadeira. Pra se recuperar. É isso. Bom show, gente, pra quem for. Estou com inveja. Eu queria ir também. Não vai rolar. Beijo. Beijo.